Olá, eu sou o André Carvalhal, sou escritor, especialista em design para sustentabilidade e apresentador desse podcast realizado pela National Geographic Brasil, o NetGeo Podcast, que tem como propósito pensar futuros e presentes mais sustentáveis. Esse é o segundo episódio da temporada e, aliás, se você ainda não ouviu o primeiro, corre no seu streaming favorito para ouvir, porque a conversa foi muito boa. Eu recebi o Ailton Krenak e a Paulina Chamorro. A gente conversou sobre o Dia da Terra, num episódio super emocionante que eu acho que todo mundo deveria ouvir. E vale lembrar também que os episódios inéditos serão lançados quinzenalmente, às terças-feiras, sempre com participações muito especiais. O tema de hoje é um dos assuntos que mais me interessam nesse universo da sustentabilidade, porque é um assunto muito sério quando a gente fala de meio ambiente e porque fez parte da minha vida durante muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre a indústria da moda, em especial da moda sustentável, que eu gosto de chamar de moda com propósito. Quando a gente fala sobre os impactos da indústria da moda no meio ambiente, a gente logo pensa na quantidade de lixo. Aqueles aterros sanitários lotados de roupas velhas, que é consequência desse modelo de negócios que coloca um monte de roupa no mundo e incentiva o consumo cada vez mais descartável. Mas o problema não está só no descarte das peças, está também em toda a produção material e imaterial. A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, sendo uma das grandes intensificadoras da emissão de gases de efeito estufa. Além disso, os impactos começam lá desde o início, ainda na produção do algodão, com a utilização de agrotóxicos, passando pelo uso de químicas em todo o processo de tingimento, isso sem falar no uso predatório de recursos naturais essenciais como a água. Só para você ter uma ideia, para se produzir uma calça jeans, são gastos aproximadamente 5.000 litros de água. E o que eu chamo de imaterial tem a ver com toda a produção cultural relacionada às marcas, através da sua comunicação e da influência no nosso comportamento. Mas eu não vou me alongar muito mais aqui, até porque hoje eu estou muito bem acompanhado de duas pessoas que eu super admiro e que entendem muito dessa batalha por uma moda mais sustentável. A comunicadora socioambiental Giovanna Nader e Dudu Bertolini, que é stylist, trabalha com direção criativa, comunicação de moda, dá aula e mais um monte de coisa. Oi, Gi. Olá, que prazer estar aqui nesse super projeto. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o Dudu, falando com essas duas pessoas que eu amo, que eu admiro, ainda sobre um tema que eu amo ainda mais. Pois é, vai ser uma delícia. Eu tô super feliz de receber você também aqui. Oi, Dudu. Oiê! Gente, que delícia de encontro, né? Com esses amigos que eu tanto admiro e com quem a gente compartilha aí vários encontros nessa trajetória, né? Justamente a favor de uma moda mais ética, mais responsável, mais justa. Muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? É isso aí. Hoje a gente vai contar para todo mundo o que a gente conversa quando a gente tá sozinho, quando a gente tá na mesa de bar, nas nossas conversas de amigo. Ai, que tudo! A ideia desse primeiro bloco é a gente explorar o cenário atual, a gente fazer uma investigação sobre o que trouxe a gente até aqui e sobre como é esse momento de mundo que a gente está vivendo. E eu quero começar conversando com a Gi, que no ano passado lançou um livro, Com Que Roupa, que é um guia prático de moda mais sustentável, onde ela traz muitas ideias e sugestões de como a gente pode mudar a moda através de atitudes individuais e coletivas. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu queria, Gi, começar conversando com você sobre o que você traz ali no início do livro, que é uma reflexão sobre como esse setor da moda, a indústria da moda, ela causa impactos ambientais e como ela consegue contribuir com todo esse caos climático, né, com toda essa devastação do planeta que a gente tem visto hoje. Sim, André, quando a gente está falando de moda, né, muitas vezes a gente acha que é um mercado que, né, não é, enfim, talvez não seja tão destrutivo quanto mercados que aparentemente parecem grandes, tipo mercado de aéreo, navegação, mas a moda, ela é responsável por 8 a 10% das emissões de gases de efeito estufa, por conta, né, enfim, do seu processo de produção em altíssima escala. Quando a gente está falando de consumismo, eu adoro usar a moda como exemplo, porque eu acho que
é uma das coisas que a gente mais consome, né? Se a gente for parar para pensar, sei lá, panela. A gente não compra panela sempre, né? Ou qualquer outro tipo de coisas que a gente tem dentro da nossa casa. Agora, quando a gente entra dentro do nosso guarda-roupa, é algo que constantemente a gente está renovando. E isso faz com que a produção seja altíssima, o consumo também, consequentemente, e o descarte também. Então, assim, tudo isso faz com que vire um ciclo enlouquecedor de produção. E por isso que eu gosto tanto de usar a moda como exemplo para essa conscientização sobre a mudança climática, a crise climática, né? A moda é algo que pertence a todo mundo. Afinal de contas, todo mundo usa roupa. Então é um ótimo exemplo para a gente usar como fio condutor nessa expansão de consciência. E ela é um mercado extremamente poluente, tanto pela sua produção, pelos seus tecidos não biodegradáveis, pelo seu processo de tingimento, que é o segundo maior, a maior causa da poluição das águas residuais é o processo de tingimento das roupas. Então ela tem números altíssimos quando a gente pega pelas questões ambientais. Por isso é tão importante a gente focar na mudança da indústria da moda e, por outro lado também, ela vive de tendências, né? Então ela acaba sendo muito transgressora nessas tendências da sustentabilidade, de inovação de tecidos, inovações tecnológicas. Isso faz com que a moda seja um setor muito visado quando a gente fala sobre esse assunto. São muitos os impactos, eu acho que alguns mais conhecidos do que outros. E tem coisa que tem gente que não faz nem ideia, né? Como, por exemplo, a questão dos microplásticos. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que foi encontrado microplástico na corrente sanguínea humana. E muita gente não tem a menor ideia de que isso pode estar relacionado com as roupas. Queria que você contasse pra gente um pouco sobre esse vilão invisível ali da indústria da moda. Bom, o microplástico, ele está presente em uma das fibras mais usadas, principalmente o poliéster, poliamida. Quando a gente pega uma roupa e a gente tem aquela etiquetinha dentro da peça, que muitas vezes a gente corta porque pinica, ali tem informações muito importantes sobre aquela peça, principalmente do que ela é feita, de qual tecido ela é feita. Na grande maioria das vezes, ele é feito de poliéster, poliamida, nylon. Tudo isso é um material derivado do petróleo, portanto plástico, né? Um material sintético. E a cada lavagem que a gente faz dessa peça, na máquina de lavar, essas peças soltam microplásticos, que são partículas impossíveis de se ver a olho nu, que acabam caindo na corrente de água e, consequentemente, vão parar nas águas dos rios, oceanos. E quando a gente fala disso, a gente está falando também os peixes, né? Toda essa vida marinha que existe ali, ela já está sendo contaminada por esses microplásticos. Se a pessoa come peixe, ela está ingerindo esse peixe e, consequentemente, esse plástico está voltando para dentro da gente, né? O plástico que a gente joga no mundo está voltando para dentro da gente. Para além disso, esse poliéster, esse tecido, ele demora 400 anos para se decompor, ou seja, quase nunca, né? E a gente pode colocar aí que nunca se decompõe, porque 400 anos é muito tempo para frente. Então, se a gente parar para pensar na quantidade de roupa de poliéster que está indo para aterros, para lixões, e que vão demorar séculos para se decompor, por isso é tão importante a gente falar nessa mudança dos materiais utilizados nas roupas para que sejam cada vez mais biodegradáveis. Exatamente. E até mesmo quando eles vão parar nos aterros, o fato de ficar lá durante muitos anos, né? Você falou 300, 400 anos decompondo, eles vão eliminando gases enquanto eles vão apodrecendo. E isso também colabora, né, com o desequilíbrio da atmosfera. Isso. Dudu, agora eu queria conversar com você sobre outra coisa que muita gente também não imagina, né? O jeans é uma das peças mais democráticas, eu acho que é uma das peças mais usadas, com certeza tem no guarda-roupa de todo mundo. E o que muita gente não sabe é que essa peça, além de muito democrática, acessível e tal, ela também pode gerar muitos impactos para o meio ambiente. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que você sabe sobre isso. Pois é, né, gente? O jeans, que sempre foi o nosso companheiro do dia a dia para todos os looks e ocasiões, principalmente aí nessa segunda metade do século XX, onde ele também teve muito associado a uma liberdade de comportamento, à contracultura, né? É impressionante ver como a ascensão do jeans, inicialmente uma matéria-prima pensada para os mineradores, para os trabalhadores, para as pessoas que trabalhavam, né, numa lida ali pesada, como ele foi, né, ao longo dessas décadas, sendo associado
associado a um comportamento de rebeldia, de contracultura e, por que não, de liberdade de comportamento. Só que, quando a gente olha pelo aspecto ambiental, né, como tudo que a gente é obrigado, como a gente tem que olhar por esse viés quando a gente fala de moda hoje em dia, a gente também vê que o jeans virou um grande vilão. Principalmente pelos impactos ambientais negativos que ele gera, né? E principalmente também pelo desperdício absurdo, né, de água potável que ele gera e dentro desse processo de tingimento que a Giovana também trouxe aqui pra gente, como ele polui até hoje rios e águas do mundo todo. Então ele realmente virou aí uma peça super polêmica e hoje a gente tem que entender um pouco qual que é o lugar dele, né? Tem um aspecto que a gente tem que lembrar, que o jeans é um tecido que é feito para durar, mas isso depende da maneira como a gente vai se relacionar com ele. Se a gente tem um jeans feito para durar, mas a gente compra um a cada semana, obviamente que essa conta não vai fechar, né? Um aspecto positivo é que hoje a gente tem muitos mais jeans contemporâneos sendo produzidas de formas mais responsáveis e mais sustentáveis, o que não significa que eles absolutamente não façam mal para o planeta, veja bem. Um aspecto positivo é que a gente tem uma ascensão cada vez maior de jeans sendo pensados de novas maneiras, né? Desperdiçando menos água, ou então das indústrias que devolvem uma água, por vezes, de melhor qualidade do que ela foi coletada para o meio ambiente. Então, a questão é a gente entender como é que a gente se relaciona com ele. Eu acho que tem algumas dicas importantes para a gente pensar quando você quer adquirir um jeans, né? Sem dúvida, priorize um jeans vintage, priorize um jeans de segunda mão. Sempre que você puder comprar um jeans que já existe, essa vai ser a melhor receita. E olha que tem muitos jeans que já existem. Lembrando que a maioria dos jeans que são lançados hoje em dia são inspirados em jeans de outras épocas. Ou seja, você já tem jeans que tem referências diretas a todos os outros momentos da história da moda. Então, se você for a um brechó ou uma plataforma de moda circular, certamente você vai encontrar o jeans que você quer, que já existe. E o jeans é uma coisa legal que, na maioria das vezes, ele recebe muito bem as marcas de uso, né? Ela é aquela peça que você meio que usa todo dia quando você tem um bom jeans. Não é uma coisa que nenhuma peça você deveria querer lavar todos os dias, na verdade, ou toda vez que você usa, mas o jeans é aquele que tem uma das maiores durabilidades possíveis, né? Então, prioriza sempre um jeans de segunda mão, um jeans vintage quando você puder. E lembra que quanto mais lavagens, mais beneficiamentos, mais estampa esse jeans tiver, mais difícil vai ser a reciclagem dele. E até mesmo quanto mais stretch, quanto mais elastano, mais difícil é essa reciclagem. Então, muito importante, priorize comprar jeans de qualidade, ainda mais se for comprar um jeans novo, né? Que não é o ideal. Tenha certeza que ele vai durar. E lembra que o último lugar que você vai deixar esse jeans terminar a vida dele é num aterro, é no lixo. Porque lugar de roupa nenhuma é no lixo. Ainda mais o jeans, que teve esse custo ambiental tão grande para ser produzido. Então, assim, quando você adquire um jeans, saiba que é tua responsabilidade saber aonde ele vai ser descartado, como é que vai ser a vida útil dessa peça depois que você usá-la, né? Então, se você compra um jeans e não sabe para onde ele vai, não compre, tá? E por último, obviamente, priorize e incentive marcas responsáveis, marcas sustentáveis, que estão fazendo um trabalho que você conhece a procedência, que tem uma transparência na informação de como aquele jeans está sendo feito. E como eu já disse aqui no começo, hoje em dia você tem inúmeros jeans aí, o Zero Waste, que usa o mínimo possível de água, os jeans que são reciclados também, né? Então, procure sempre se informar e lembre que o poder de escolha que cada um de nós, pessoas consumidoras, tem em mão, são a principal chave para essa mudança. Boa. Dudu, eu queria te fazer uma pergunta. Você fala muito nas suas aulas, nas suas palestras, nos seus cursos, sobre a história da moda e sobre os impactos do mundo na moda. Eu adoro quando você diz que a moda reflete o mundo, assim como a gente também acaba refletindo a moda. A Gi falou muito sobre o descarte, né, sobre o consumismo, e eu queria perguntar para você se você acha que essa moda que a gente conhecia, né, que a gente aprendeu quando a gente começou a trabalhar, quando a gente começou a atuar e que muitas pessoas também costumavam praticar, se essa moda ela ainda tem sentido hoje. O que você vê diante desse mundo e das transformações que a gente está vivendo hoje, a adequação daquela moda que a gente conheceu antes? Eu acho que essa pergunta, ela é o cerne, assim, da questão. Porque todo mundo que trabalha seriamente com moda hoje, ou que tá pensando, né, para qual mundo é essa moda que a gente tá criando, está lutando para que aquela antiga moda não faça mais sentido. Esse é o ponto. É a gente entender e trabalhar para
provar que aquela antiga moda não faz mais sentido. Porque essa moda, ela por séculos lucrou com o nosso sentimento de exclusão. Ela fez por inúmeras vezes a gente comprar muitas coisas que a gente não precisa para tentar ser quem muitas vezes a gente não é. E ela lucrou criando padrões cada vez mais inatingíveis, cada vez mais hegemônicos, que nem de longe representavam a pluralidade de corpos, raças, gêneros, estilos e verdades que a gente tinha. E ela gerou inúmeras disforias de que, assim, tentando nos fazer acreditar que se a gente consumisse aqueles produtos, ou que se a gente se aproximasse ao máximo daquela imagem única, hegemônica e padronizada que estava sendo vendida, essa era a única maneira de pertencer, era a única maneira de ser desejado, era a única maneira de ser respeitado. Então a gente começa a entender que, assim, ou a gente inverte esse jogo, ou a gente vai continuar sendo vítima dessa indústria que muito mais nos oprime, nos exclui, do que abraça as nossas diferenças. E eu acho que a principal mudança disso não se deu por conta da indústria, que estava muito confortável com essa posição. E ela se deu pela reivindicação das pessoas consumidoras, né? Eu nunca gosto de falar só consumidoras, que eu acho que desumaniza muito, né, quem tá por trás dessa escolha. Então, assim, dessas pessoas consumidoras, de garantir que elas querem uma roupa e uma marca e um sistema que as faça ser a melhor versão delas mesmas, com todas as diferenças que as fazem únicas. Com as diferenças de corpo, de raça, de cabelo, de estilo, de tamanho, de verdade, de gênero. E entender o quão corrosiva e nociva é essa noção de padronização. E além de tudo, nesse pacote, né, a moda fez o quê? Nos incentivou cada vez mais a ter um desejo por consumo de coisas que a gente não precisava, e se tornou uma das maiores inimigas do meio ambiente nesse processo, como você e Giovana também trouxeram já aqui nessas respostas. Só que essa antiga moda, ela não vai largar o osso fácil. Ela não tá lutando por essa mudança. Agora ela já entendeu que sim. Quando a gente chega num momento que os maiores players do mercado de beleza entendem que eles vão ser boicotados se eles não apresentarem uma pluralidade racial ou estética nas suas campanhas, e não só nas suas campanhas, nas suas diretorias, nos seus boards, quando a gente vê que isso não é mais um papo só de ativista ou de bancada, e a gente vê que hoje em dia as ESGs de uma empresa podem definir a relevância ou o valor dela no mercado, a gente percebe que esse jogo está mudando. Então, volto e repito, não é que essa moda não tem mais sentido, é que o sentido da moda hoje em dia é combater o antigo sistema e garantir que ela seja de fato mais plural, mais inclusiva e mais diversa. Maravilhoso, Dudu. É exatamente essa que eu falo que é a responsabilidade cultural da moda, né? Da produção imaterial. Hoje, a gente está falando aqui sobre os problemas da indústria da moda, né? Óbvio que tem coisas legais também, tem caminhos e soluções, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, explorando esse cenário atual, você começou falando sobre as questões ambientais, Dudu trouxe um pouco disso também, agora falou sobre as questões culturais, e tem algo também muito importante que pouca gente se dá conta, que são as questões sociais, né? Sobre as condições de trabalho precárias que as trabalhadoras da moda vivem. E quando eu digo trabalhadoras é porque, de fato, são mulheres, né? A maioria das pessoas que trabalham na indústria da moda, muitas vezes em condições análogas ao trabalho escravo, em condições muito precárias. E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse problema social da indústria. Bom, o mercado da moda é o segundo que mais se escraviza pessoas no mundo, ficando atrás apenas do setor de tecnologia. E muitas vezes a gente pensa que isso está longe da gente, né? A gente sabe que tem países asiáticos com leis trabalhistas frouxas, tipo Bangladesh, né? China, e a gente acha que vem só lá do outro lado do mundo, mas não, isso acontece dentro do nosso país, muito próximo da gente, muito mais do que a gente imagina, que é justamente isso que você falou, né, André? São as condições análogas à escravidão, não é aquela escravidão histórica que a gente conhece e que a gente já ouviu falar mais, mas são pessoas que trabalham em horas exaustivas, sem direito trabalhista algum, né, terceirizado. Eles ganham, a cada peça produzida, eles ganham a quantidade deles, que é baixíssima, então assim, um trabalhador recebe quase nada por cada peça produzida. Então, quanto mais eles fazem no dia, quanto mais eles produzem, mais eles ganham. E aí existe uma falsa ideia de que
quanto mais você faz, mais você ganha, né? Só que não, eles estão trabalhando em horas exaustivas. Então é muito comum a gente se deparar com casas, pequenos cômodos, onde mora uma família inteira e onde tem muitas máquinas e muito tecido e aquela pessoa trabalha 17 horas, 18 horas num dia só. Essa pessoa não pode adoecer, ela não pode, né? Porque senão, se ela parar de trabalhar, ela não recebe, ela não tem nenhum seguro trabalhista por trás dela, ela não pode parar de trabalhar. E isso é muito comum. E o mercado da moda, como o Dudu falou, né? A gente acostumou a viver nessa roda giratória por muito tempo, sem questionamento algum. Então, hoje que a gente já tem esse conhecimento, mais uma vez, cabe a nós boicotarmos, primeiro saber a procedência, saber se a marca que a gente apoia tem um comércio justo, se aquele trabalhador ganha o devido valor e se não, essa marca não merece o nosso dinheiro, porque enquanto a gente vive num sistema que valoriza o dinheiro, a gente tem a responsabilidade de saber para onde a gente quer direcionar esse dinheiro. São escolhas, todo dia a gente faz pequenas escolhas. Tem muitos portais seríssimos já que investigam marcas que fazem trabalhos análogos à escravidão, aqui no Brasil, inclusive. Muitas vezes essas marcas pagam a multa que precisam pagar e continuam fazendo. Então, assim, eu acho que mais uma vez cabe ao consumidor, claro, não jogando nunca a culpa no colo do consumidor, né? Claro que é preciso leis governamentais em defesa do trabalhador, mas também o nosso poder, né, nesse sistema todo, enquanto indivíduo, é o dinheiro. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa saber quais são essas marcas. E eu sempre costumo dizer que uma marca transparente, ela tem as informações muito claras. É muito importante a gente lutar por essa transparência, né, para saber de onde vem toda essa cadeia, porque muitas vezes uma roupa é feita em diversos fornecedores. E aí o que a marca alega eu passei para o fornecedor 1, e esse fornecedor 1 dividiu para outros fornecedores, que aí foi trabalho escravo e eu não tenho esse controle. Não, é responsabilidade da marca sim saber de todas as etapas onde aquele produto está sendo passado. E é para se envergonhar sim, é para boicotar, porque isso não pode mais ter espaço. Como você disse, são mulheres, né? A maioria desse trabalho, desse mercado é composto por mulheres, a maioria delas mães, que estão ali muitas vezes sem escolha de estar ali, né? Então é mais do que responsabilidade dessas marcas de ter um comércio justo, um pagamento justo e a valorização, né? Porque muitas vezes a gente olha também, falando dessa velha moda aí que vocês falaram, muitas vezes a gente viu uma glamorização do estilista, né? Porque o estilista aí você vê no final do desfile, é o estilista. E quem fez aquela roupa? Eu quero saber quem foi a costureira que fez. Eu valorizo muito mais quem é que tá ali na resistência de um trabalho que tá quase em extinção, que é o da costureira que tá sendo substituída por máquinas, do que o estilista somente, né? Então, por isso que a gente valoriza tanto, por exemplo, o Emicida que faz ali na Lab Fantasma, no São Paulo Fashion Week, ele coloca as costureiras na primeira fila do desfile para ver os seus trabalhos, porque são elas que devem ser valorizadas. Essa pirâmide tem que ser invertida, sabe? E isso só vai ser invertido, como o Dudu falou, pela percepção do consumidor, porque as marcas só estão mudando, não porque elas são boazinhas, e sim porque tem alguém ali atrás pressionando, né? Um mercado, uma onda de pessoas conscientes pressionando essa mudança de mercado. Então acho que esse é o nosso papel enquanto indivíduo. Exatamente, Gi. E ouvindo vocês falando, eu me lembro da complexidade, né, que é essa indústria. E ao mesmo tempo, quantas questões ambientais, sociais, econômicas, elas acabam todas se misturando e se confundindo todas ao mesmo tempo, né? E que bom que a gente tem pessoas como vocês falando sobre isso, levantando essa bandeira e despertando a consciência e o olhar das pessoas para a necessidade de transformação. Agora a gente chegou no bloco em que a gente explora possíveis soluções e reflete sobre os caminhos que a gente pode seguir daqui para frente para reverter o quadro da crise climática e ter um futuro mais justo e sustentável. Se hoje a gente está falando da indústria da moda, agora a gente vai investigar alguns dos caminhos possíveis para que essa moda seja mais sustentável ou pelo menos menos insustentável e que faça mais bem para o planeta e para as pessoas. Dudu, pegando um gancho na sua última resposta, eu queria que você contasse pra gente um pouco do que você tem visto de legal, se você tem visto, se você acha que a gente tem evoluções nesse sentido, se você vê de fato essa indústria sendo mais aberta, sendo mais transparente, mais inclusiva, quais transformações positivas você já tem visto acontecer?
Olha, quando eu fico olhando, né, para esse futuro, que como você mesmo diz muito bem, né, Ami, já é o nosso presente, afinal de contas, ele só se constrói desse constante presente, né? Eu acho que a sustentabilidade e a digitalização, elas são os principais pilares desse futuro. E se por um tempo a gente entendia que elas eram antagonistas, eu acho que hoje a gente entende pelo contrário, que elas vão colaborar uma com a outra, né, nesse sentido. Tanto que muitos processos sustentáveis hoje em dia dependem também dessa digitalização ou dessa tecnologia. Então eu acho que eu vejo as iniciativas que misturam, né, esses dois caminhos, como que a gente tem visto de mais inovador. Um caminho que para mim eu vejo como muito promissor é a questão do mercado de venda de produtos usados, do resale, de peças de segunda mão, que vão para muito além da roupa. A gente começa a ver um movimento aí de grandes magazines implementando políticas de alugar todos os tipos de bens que eles vendem, né? Seja de um eletrodoméstico, a uma furadeira, a uma torradeira. Então a gente começa a pensar, a gente já tinha isso, né, num sistema de economia compartilhada. Temos Giovana aqui, criadora do Projeto Gaveta, um dos pioneiros aqui no Brasil, né, na ideia dessa economia compartilhada, dessa troca. Mas é tão legal a gente ver como isso está crescendo cada vez mais. Né, a ideia de você ter muito mais o serviço do que o produto, né? Da ideia de você poder compartilhar estes bens. Então isso eu tenho visto como algo muito, muito legal. E no mercado do resale, né, no mercado da venda dos produtos de segunda mão, eu acho que a gente está num avanço fantástico. As perspectivas é que em 2030 o mercado de segunda mão bata em números o mercado de fast fashion. E eu acredito muito nisso. Óbvio que a gente também tem que entender que é sobre consumir menos. Consumir melhor significa consumir menos, né? Claro que quando a gente está falando, que bom que as pessoas estão comprando aquilo que já existe. A roupa sustentável, a mais sustentável é aquela que já existe? Claro que sim. Mas também tem que haver uma inversão de lógica de consumo, né? Se a gente simplesmente quer continuar consumindo o que a gente entende como produtos responsáveis, essa lógica não está se invertendo verdadeiramente. Mas quando eu vejo essa ascensão e esses números, né, do mercado de resale, eu mesmo agora atuo como diretor criativo de uma plataforma de resale, fico acompanhando isso de perto, a naturalização do consumo de peças de segunda mão, a naturalização de se presentear com uma roupa usada ou com um item usado, que antes era uma coisa super polêmica, que muitas pessoas viam com muitos preconceitos. Então, a ressignificação dessa cultura de consumo, eu vejo como um dos pontos de transformação mais interessantes. Também fico olhando para esse metaverso, para tudo isso que está chegando aqui, para os NFTs, e ainda não tenho propriamente uma visão fechada, acho que nem deveria ter, sobre o que essa mudança vai impactar entre nós, né? A gente escuta muita gente dizendo, isso é uma disputa entre o virtual e o real. Aqueles que já estão mais à frente desse movimento tecnológico não gostam da ideia da disputa, acham que isso é uma ideia antiga de quem é resistente a essa mudança. Essas pessoas pensam muito mais numa expansão de território, né? Que a gente já vive um momento híbrido entre essas duas verdades. A pandemia provou isso pra gente. Antes, a gente diria que este não é um encontro presencial que a gente tá tendo aqui nesse podcast. Eu já questiono. Pra mim, isso já é uma presencialidade. Eu já consigo, né, sentir vocês aqui de uma forma que a gente não sentia 2 anos atrás. Então, a hora que eu vou estar comprando uma roupa ou uma escultura que existem no âmbito virtual ou existem presencialmente, qual é de fato a diferença entre isso? Então, quando eu vi recentemente, agora no final de março, que a gente teve a primeira semana de moda do metaverso, né? Que a gente viu grandes players da indústria, entre uma Etro, um Dandas, um Dolce & Gabbana, fazendo seus primeiros desfiles ou apresentações dentro do metaverso, misturado com grandes empresas de startup. Eu acho isso incrível. A gente ainda tem muito a evoluir. Essa própria primeira semana de moda, ela ainda tem muitas questões técnicas, mesmo práticas. Ela ainda está um pouco embrionária no sentido de como você pode acessar essa tecnologia, usar isso de fato. Sem dúvida, os próximos anos vão mudar exponencialmente essa verdade. Mas eu acho fascinante que a gente possa pensar hoje nesses caminhos, né? E pensar também que existe uma economia de recursos naturais quando a gente pensa no âmbito virtual e como é que a gente traz isso para esse presencial.
Agora, se o metaverso vai ser um território de exploração muito maior, de marketing, de brand, ou de nos fazer querer ter desejos que a gente nem sabia que a gente tinha, e de acabar nos manipulando de alguma forma, isso eu não sei dizer. Isso que eu acho que só o tempo vai poder dizer também. Mas eu assisto com olhos otimistas, porém atentos e críticos a essas mudanças, e acredito que esse é um dos pilares onde a gente deve ver muita inovação por esses próximos tempos. E que eu espero que sejam positivas e que sejam sempre ligadas a um caminho mais ético, mais inclusivo. E só trazendo uma última percepção. Só espero também que o metaverso não tente reproduzir a normatividade que a gente já tenta tanto combater nas nossas vidas, né? Se eu fazer o metaverso para ter mais camiseta e calça jeans, obrigado. Eu acho que essa é uma hora em que a gente pode olhar para isso tudo, perceber o quanto a gente pode ampliar de uma forma mais fantástica a nossa percepção, a nossa sensibilidade, né? E quebrar mesmo esses paradigmas binários, normativos, tá? Não tem nada errado, tá, gente, ser normativo, veja bem, não é isso. Mas é a gente acreditar que apenas esse padrão é o possível ou é o aceitável. Então eu espero também que o crescimento dessa realidade virtual abra também os campos da nossa percepção sensível e estética a favor de um mundo bem mais livre. Com certeza, super importante. Para quem não está por dentro, eu vou só abrir um parêntese aqui. No que o Dudu está falando, roupas virtuais são roupas que são feitas para serem usadas no ambiente virtual. Então, são roupas que não existem fisicamente, mas que podem ser usadas em espaços de jogos, em redes sociais, e que têm crescido cada vez mais, como o Dudu falou, né, com uma semana de moda dedicada a ela, agora nesse ano. Existe todo um pensamento de que isso pode contribuir com uma moda mais sustentável, uma vez que ela não demanda a utilização de recursos ambientais, de pessoas, para produzir, mas como o Dudu falou, né, pode despertar todo um outro lugar, né, de problemáticas e de crises, principalmente que afetam a nossa subjetividade, que talvez a gente nem consiga hoje entender. Então a gente realmente precisa ficar de olho e alerta sobre isso. Gi, eu queria voltar para você agora, porque quando a gente fala sobre essa importância de ser mais inclusivo, de ser mais sustentável, de ser mais plural, de quebrar, né, esses padrões, como o Dudu falou agora, a gente vê, ao mesmo tempo, muitas empresas se aproveitando desses discursos e querendo pegar uma carona, né, nas pautas de diversidade, de inclusão e principalmente nas questões de sustentabilidade, né, no quesito ambiental. O que acabou ganhando um nome que é o greenwashing. Essa pintura verde, essa maquiagem verde. Mas que hoje a gente fala também já do social wash, do preto wash, do corona wash, né? A gente fala, né, de todas essas maquiagens que são feitas. E eu queria que você contasse pra gente um pouco como é que o consumidor pode entender o que é isso, como é que ele pode identificar, como que a gente pode ser mais crítico nesse olhar contra as marcas também. Sim, bom, o greenwashing é justamente isso que você falou, né? Quando a empresa se diz sustentável, mas quando na verdade ela está fazendo muito pouco. Principalmente grandes empresas, né? O greenwashing acontece principalmente em grandes marcas. Então, assim, quando a gente fala, claro, eu sou uma super defensora, né? Para mim, a grande mudança aí, o grande feito da moda do futuro é justamente o que o Dudu falou. O mercado de segunda mão vai crescer mais que o mercado de fast fashion. Porém, a gente sabe que a gente tem 10 anos para mudar, para reverter esse cenário de crise climática, de redução de emissão de gases de efeito estufa. E a gente sabe também que grandes marcas têm toda a indústria têxtil, emprego por trás e tal, e também é muitas vezes o que dá uma moda acessível a uma parcela significativa da população, a diferentes corpos. Então, assim, eu acho que a mudança tem que vir para todo mundo. Só que quando uma grande marca diz que ela está sustentável porque, um exemplo, lançou uma coleção esporádica de algodão orgânico, ou está apoiando em uma única coleção cápsula uma comunidade tradicional. Aí, peraí, não, você não está fazendo o seu papel. Você já poluiu muito no mundo, tudo bem, a gente não tinha informação, agora as coisas estão mudando, mas você tem muito mais a fazer, você pode fazer muito mais. Então, assim, é muito importante a gente perceber o que de fato a marca está fazendo em todos os pilares. É claro que é muito difícil a gente colocar de uma hora para outra
incluir em todos os pilares de produção feitos sustentáveis, ações sustentáveis. Mas o máximo possível, a gente tem que ver um esforço genuíno daquela marca para que isso aconteça em vários pontos, né? No máximo de pontos possíveis daquela marca. Então, quando a gente vê, a marca está reduzindo as emissões de gás de efeito estufa a 50%, ela está fazendo isso, as lojas estão se transformando nisso e tal. Mas assim, uma coisa que eu ainda não vi, André, e aí que eu gostaria muito de ver, e eu acho que a marca que fizer isso vai sair na frente em questão de imagem, né? É que não se fala ainda em decrescimento. A gente sabe que a gente tem um problema gigante de produção e de descarte. E que é insustentável, é um planeta só para 7,6 bilhões de pessoas. Não dá para todo mundo consumir, não dá para uma marca ter lucro maior que o ano passado, né, ano após ano, um lucro maior. E isso daí vai ter que mudar. É muito importante que marcas entendam como prosperar no decrescimento, porque isso vai ter que acontecer. Eu ainda não vejo. Mas eu vejo marcas tentando, se esforçando em inúmeras maneiras, mas também tem outras, algumas que tipo, tem uma super equipe de sustentabilidade e tal, de repente vai e me lança uma coleção a cada hora, não lembro como era direito a ação, a cada dia vai lançar uma coleção. Peraí, então tudo que você falou de sustentabilidade até hoje foi pelo ralo abaixo, porque como é que você faz um pilar de sustentabilidade gigante, sendo que você lança uma campanha de lançar uma coleção nova a cada dia, tá indo totalmente contra tudo que você falou até hoje. Então, e o consumidor tá cada vez mais esperto, porque essas ferramentas estão chegando, essa informação tá chegando. Então, assim, é muito importante que o consumidor se atente a esse greenwashing justamente para poder pressionar, para poder questionar essas marcas. Eu acho que o nosso papel na mudança individual é justamente esse, é fazer força no coletivo, sabe? Claro que eu não vou mudar o mundo usando meu copinho reutilizável sozinha, mas assim, é um coletivo de pessoas que estão tentando e estão tendo força, estão tendo voz. Então é muito importante a gente se atentar a essa questão do greenwashing, da lavagem verde, para ver quem é que só quer surfar uma onda do que realmente está fazendo mudanças de fato, para que a gente consiga pressionar. Exatamente. Prosperar no decrescimento é muito chique. Não é? Coisa mais chique, prosperar no decrescimento, muito bom. É que, na verdade, eu tô lendo um livro que tem exatamente esse nome, Prosperidade e Crescimento, um negocinho. Então eu só repliquei o livro que eu tô lendo. Excelente. Mas é isso! Perfeito, perfeito. É muito bom. Bom, gente, vocês falaram sobre brechó, sobre o mercado de resale, e eu queria investigar com vocês outras possibilidades, outras alternativas que existem. Como o Dudu falou, Giovana é fundadora do Projeto Gaveta, que é um projeto de troca de roupas. Eu queria que ela contasse pra gente um pouco mais sobre isso, e queria que vocês contassem o que vocês têm visto também de novas alternativas. Bom, o Projeto Gaveta é um projeto que eu criei junto com a minha amiga Raquel Vitilino em 2013, e a gente começou a criar uma rede de troca de roupa, né? A ideia, a Raquel falou, vamos trocar roupa entre amigas, e eu já trabalhava no mercado da moda, no lado convencional, no mercado da moda, na fast fashion, para ser mais exata. Ainda não tinha muito questionamento sobre esse mercado, pouquíssima gente tinha, mas eu gostava de comprar roupa de segunda mão, não tinha preconceito nenhum, e eu já não via muito sentido naquilo que eu estava fazendo, naquele mercado que eu estava trabalhando. E quando a Raquel falou isso, eu falei, gente, é isso. Vamos criar um projeto de troca de roupa com todo mundo que queira trocar. E a primeira edição foi em São Paulo, começou em São Paulo, que é uma cidade que abraçou muito o projeto e deu muito certo. As pessoas, o primeiro evento a gente trocou 4.000 peças de roupa, 70 participantes, a gente viu 70 pessoas eufóricas por poder renovar o guarda-roupa sem colocar a mão no bolso, sem gastar nada. A gente falou, gente, isso existe, tem muito público para isso. E desde então a gente veio realizando vários eventos, enfim, já fizemos mais de 70.000 peças circuladas, mas o que a gente quer mais com a mensagem do Gaveta, para além dos nossos eventos, é deixar essa troca de roupa, é isso. Você pode criar eventos de troca de roupas entre amigas, né, entre família, ou pegar o guarda-roupa da mãe e da irmã e passar aquela roupa. Quantas vezes eu não ganhei roupa agora que eu tô grávida? Gente, a quantidade de amigas que me dá roupa, falando, cara, esse daqui eu usei muito na minha gravidez, você vai usar muito esse vestido. E é sobre isso, sabe? É sobre essa roupa circular livremente, sem dinheiro envolvido, através de presentear, de doações, de trocas. Então, acho que esse costume, né, essa atitude, ela tem que ser cada vez mais difundida no nosso dia a dia, ela tem que ser cada vez mais normalizada.
E agora uma coisa que eu acho também que eu vejo de inovação, André, na verdade que a gente sabe que a gente passa um período muito crítico no Brasil de desmantelamento dos órgãos ambientais e a moda pode fazer algo em relação a isso, sabe? Existem muitas pessoas que estão no fronte dessa guerra e que estão ali fazendo seus trabalhos artesanais, suas artes. Então, assim, a gente está falando de inúmeras comunidades, desde as comunidades de algodão agroecológico da Paraíba, até as comunidades de bordadeiras do Vale do Jequitinhonha, que está ali no Cerrado resistindo a esse bioma, as comunidades indígenas todas que estão ali tendo um trabalho maravilhoso. Para mim, eu acho muito mais chique você usar um colar que foi feito pela comunidade Runicuim do que você comprar qualquer roupa num desfile que saiu no desfile de Milão ou de Paris, sei lá onde. Eu acho que a gente tem que olhar para o local e olhar para essas comunidades tradicionais que tanto resistem num país que está sendo tão devastado. Então, quando a gente fala também do dinheiro, de onde a gente vai direcionar o nosso dinheiro, a gente pode apoiar essas comunidades, né? O nosso papel enquanto consumidor é usar a moda como um ato político, sabe? Colocar essas artes no nosso corpo, esse trabalho maravilhoso. Então, acho que a gente tem que olhar para cada vez mais essas pessoas que estão no fronte dessa guerra que a gente está vivendo, ambiental aí no nosso país, e quem está resistindo, e elas resistem com as suas artes. Então, assim, quanto mais a gente puder enaltecer esse trabalho dessas comunidades, esse artesanato, eu acho que é por aí também. Nossa, não, Gi, concordo totalmente. O que pode ser mais maravilhoso que usar uma renda brasileira, gente? Pensa, além de esteticamente ser lindo, né? Você tá, de fato, garantindo a manutenção da nossa ancestralidade, da nossa cultura e de uma distribuição de renda muito mais igualitária, né? E aí, no caso da inovação, eu volto a citar um pouco o exemplo que eu vejo alguns grandes magazines ou varejistas começando a tentar colocar um projeto de aluguel ao invés de venda de todos os bens que são vendidos nesses lugares, né? Mais uma vez, eu também ainda não sei dizer, né, o que isso impacta realmente dentro do negócio deles, até porque muitas dessas grandes lojas de departamento também têm a sua responsabilidade aí nesse impacto negativo. Então, eu realmente acredito que, assim, a economia compartilhada, ela ainda vai galgar nos próximos anos exponencialmente e que ela vai contribuir muito na mudança e na ressignificação dessa cultura de consumo. Eu acredito muito nisso. E no mercado de resale, também, para além do resale, eu acho que tem uma mudança muito importante que já está acontecendo, mas que ela tem que se fortalecer, que é a associação do luxo com a procedência. Não é possível que a gente ainda vai acreditar que o luxo, né, e quem pode pagar por um produto de luxo, está pagando pela exclusividade de um design. Se hoje a gente sabe que a revolução que a gente vive ela é muito mais ética do que estética, até porque estética, eu também sempre falo isso, o século XX deu conta de muita coisa em termos estéticos, não que o novo não exista, mas assim, o novo, gente, se a gente sabe, não tá em silhueta, em cor, em tendência, em volume, em proporção, né? Se existe algo de novo nisso, é que a gente consiga, cada um de nós, se expressar de uma forma cada vez mais individual. Mas não dá pra gente acreditar que a novidade tá, porque agora, né, como eu sempre digo, a volta da camisa branca. Onde estava a camisa branca? Voltou da onde, amiga, né? A camisa branca sempre teve aí. É uma coisa que a gente não dá mais pra acreditar que esse review de tendências ou de novidades estéticas vá ser a força motora que movimenta a moda. E nesse sentido, o mercado de luxo é aquele que pode pagar pela procedência. É ele que tem que se garantir. Você está comprando uma bolsa de luxo que ela foi feita pagando muito bem, remunerando muito bem todo mundo que fez parte daquele processo. E de que ela, de alguma forma, preserva ancestralidades artesanais, de que ela neutraliza o seu carbono, que ela minimiza ao máximo os impactos negativos ambientais que ela pode gerar, enfim, né? E nesse caso, eu acho que o mercado de resale de luxo, eu acho que ele também é um caminho. A gente já tá num caminho bem próximo de você poder chegar numa loja de departamento de luxo com a tua bolsa antiga, essa bolsa ser autenticada na hora, você poder garantir o quão autêntica aquela bolsa é, e já existem vários mecanismos e apps que fazem isso super bem, que estão se popularizando cada vez mais, que eu acho uma iniciativa interessante também, e aí você já poder ter na hora
créditos na loja para você gastar a partir daquela peça de segunda mão que você entregou no ponto de venda, né? E aí a gente começa a ver que esses mecanismos que hoje ainda parecem um pouco distantes, eu acho que em pouco tempo eles já serão instituídos e serão práticas muito mais naturalizadas. Então eu já vejo como uma boa iniciativa, mas acho que ainda está engatinhando pelo quanto ainda tem que galgar com força a gente associar luxo à responsabilidade, à ética, à procedência. E acho isso super importante. Agora a gente chegou no nosso último bloco. O que você faz importa é uma campanha da National Geographic Brasil que tem como objetivo engajar em conscientizar pessoas sobre o impacto das suas ações. A gente sempre vai fechar os programas trazendo dicas do que a gente pode fazer na prática. A gente estava falando muito sobre isso agora e eu vou pegar carona na nossa conversa falando sobre circular. A gente ouviu muito aqui hoje que a gente pode fazer um novo, ou que a gente pode ter acesso ao novo através de algo que já existe. Trocando, emprestando, vendendo, reformando, enfim, são muitas as possibilidades da gente fazer a moda circular usando os princípios da economia circular. É bom para a gente, é bom para as outras pessoas e para o planeta. Dudu e Giovana trouxeram alguns exemplos e eu queria complementar falando da Lucid Bag, que foi o primeiro guarda-roupa compartilhado por assinatura aqui do Brasil, e queria dar uma dica também fora do eixo Rio-São Paulo, que é o Desapeg, que é um brechó online que tem em Vitória e em Floripa, mas que funciona também online, entregando para pessoas pelo Brasil inteiro. Bom, Giovana, Dudu, queria super agradecer a presença de vocês, a participação. Ai, gente, eu quero agradecer o espaço, agradecer vocês pelo papo, sempre tão bom falar com vocês, a National Geographic também, por estar elevando esse tema aí em outras plataformas. É muito importante a gente reverberar cada vez mais, a gente acha que a gente fica numa bolha, né? E de fato a gente ainda tá numa bolha nesse assunto, mas é uma bolha que tá crescendo, o nosso lado tá crescendo. Então, quanto mais a gente falar, mais gente a gente vai atingir. E tô muito feliz de ter esse espaço aqui. Parabéns, André, adorando. E o Dudu também, sempre maravilhoso. Ah, gente, essa conversinha aqui, né, com esses amigos que eu admiro tanto. Obrigado, Carvalhal, Giovana. É sempre tão bom trocar com vocês, assim, né? A gente sente uma ressonância, né, assim, de falas e de discursos que a gente tanto admira, que a gente tanto acredita. E poder compartilhar isso aqui com toda essa audiência, agradecer ao NetGeo por esse espaço, parabenizar, que venham as próximas, tá? Obrigado por todo mundo que tá aqui. Foi o máximo. Para quem ouviu a gente aqui até agora, esse foi o nosso segundo episódio do NetGeo Podcast. Eu tô super feliz, espero que vocês estejam gostando também. O próximo episódio vai ser lançado no dia 24 de maio. Vale lembrar que são sempre às terças-feiras, a cada 15 dias. E no site netgeobrasil.com você encontra mais informações sobre ciência, viagem, história, meio ambiente. Segue a gente, @NetGeoBrasil. Segue também a Giovana Nader, com Giovana com 2 N's, e Dudu Bertolini com TH, para ficar por dentro do que essas pessoas maravilhosas estão fazendo aí pelas redes. Segue a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming, para ficar por dentro dos próximos episódios, tá? E como eu disse, pode ficar super à vontade também para me procurar nas redes sociais, com dicas, sugestões e também trazer outros pontos de vista, além dos que foram falados por aqui. O meu @ é Carvalhando. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.